Olá, pessoal, mais um podcast Festival Cultura Cristã. Olha só, hoje vai ser maravilhoso. Eu já peço para você, meu amigo, minha amiga, para compartilhar aí, porque hoje vai ser tremendo aqui. Nós estamos aqui com um pessoal de peso, nós estamos aqui, daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados, que esse podcast vai ser especial, tá? A gente fala muito sobre muitas coisas, é como aquela história, né? Adorando ao Senhor em todo o tempo, e hoje vai estar aqui conosco, né? Uma personalidade que escreveu a Bíblia e ele vai falar sobre adoração e tudo mais. E daqui a pouco nós vamos falar muita coisa interessante. Você que está aí sempre conosco, acompanhando o nosso podcast, e esse vai ser especial. E eu não posso deixar de falar desse Festival Cultura Cristã, que será realizado no dia 21 agora de outubro, 21 de outubro, na rua mais conhecida de São Paulo, na rua mais conhecida do Brasil, a Rua dos Crentes, a Rua Conde de Sarzedas. Todo mundo conhece a Rua Conde de Sarzedas. Nós estamos ali fazendo esse festival, que é assim algo maravilhoso, que Deus tem promessa para aquela rua. E nós estamos ali num grande mover do Festival de Cultura Cristã. Atrações. Bom, eu vou falar sobre as atrações que estará conosco Marquinhos Gomes, Tom Caff, Gabriel Guedes, Renascer Place, Dani Araújo e muito mais. Muitas pessoas estarão conosco no Festival de Cultura Cristã, que será no dia 21 de outubro agora. Sem mais demoras, nós vamos estar falando com nossos convidados agora. Eu estou aqui com o nosso apóstolo Mário Alberto. Apóstolo Mário Alberto, ele é o presidente da Rede Apostólica, né, apóstolo? Tudo bem? Boa noite, bom dia, né? Bom, quando a pessoa estiver ouvindo, ela vai entender. A hora que estiver, a hora que estiver vendo. Apóstolo, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a visão que o senhor tem, sobre esse trabalho que o senhor tem feito já ao longo dos anos. Primeiro, boa noite. Prazer estar aqui contigo, com o pastor, conhecer o pessoal aqui da emissora, a você que está assistindo a gente, que vai acompanhar aqui também pelo podcast. Meu nome é Mário Alberto Núntios, eu sou presidente da Igreja Apostólica Mensageiro da Paz na Cachoeirinha e, pela misericórdia do Senhor, lidero a Rede Mentoria Apostólica, uma rede de apoio ministerial de paternidade para a liderança cristã. Já estamos nesse trabalho há um tempo, já tivemos presidindo convenções, etc. E a gente acredita que um ajudando ao outro, que a gente vai conseguir alcançar o propósito na vida de cada um ser manifesto para que o corpo seja exaltado. É isso que eu acredito. Não, perfeitamente, isso é muito importante, né? E dentro daquilo que nós vamos começar a falar, eu estou aqui também com o nosso convidado especial, o escriba, o famoso escriba, né? O Vandenberg Marx, aquele que escreveu a Bíblia no livro do Guinness, recorde, né? Recorde mundial. E você falou algumas coisas aqui já antes de começar o programa, muito interessante, e nós vamos debater sobre essa Bíblia. Mas qual foi o maior desafio de escrever essa Bíblia, querido? Eu acho que o maior desafio foi superar as dores. As dores que elas eram dilacerantes, eram incapacitantes e muitas vezes te impulsionavam a querer parar. Então, as dores físicas, efetivamente, elas foram a principal dificuldade. Entendi. Apóstolo, o senhor que é da rede de mentoria, o senhor também dá muitas palestras com as pessoas, pastores e apóstolos, né? E você conhecia o nosso escriba? Não conhecia não. No café que teve lá na Conde, o apóstolo Pedro Stuck foi no meu lugar, porque eu tinha um compromisso, né? Não pude estar lá para conhecê-lo. Eu até já conhecia a questão da Bíblia da Índia, por isso que eu falei para ele, né? Que na verdade, o Guinness disse que a Bíblia também foi a maior do mundo, mas ela é a católica. E no caso essa é a evangélica, por isso que tem essa diferença. E aí eu fiquei sabendo, o Stuck comentou comigo, falei, vou conhecer, né? A gente vai estar junto aí no festival, vamos estar se encontrando. Acho um trabalho maravilhoso, acho que o ser humano ele é capaz de produzir coisas inimagináveis a outro humano, a não ser que ele queira. Eu sempre digo que a palavra impossível, ela não existe para quem tem propósito. Ela pode demorar a acontecer, mas você consegue chegar lá. Você consegue alcançar. Porque quando você põe na meta de fazer o possível, todo mundo faz, né? E esse desejo dele de escrever a Bíblia inteira, não só para o seu aprendizado, para um tempo de devoção pessoal, um tempo de comunhão, mas como lição para as pessoas,
da necessidade que temos de ter um tempo para as Escrituras Sagradas. E o Rudeberg, você falou da questão, né, de que, como você tinha falado, que o possível, né, você tinha falado que é impossível. O possível todo mundo faz. Você tem que buscar. Se você quer ser reconhecido, ou quer que as pessoas reconheçam, você precisa fazer o extraordinário, né? Porque o ordinário todo mundo faz. Então você acorda de manhã, você termina seu dia. O diferente é você ser reconhecido por alguma coisa que pouca gente no mundo faz. E nesse caso da Bíblia, inspirado puramente, porque como eu disse para o nosso apóstolo no início, eu resolvi sonhar os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. Então eu resolvi entender o que é que Deus tinha para mim. Porque eu precisava saber o que eu estou fazendo nessa terra. O que é? Como é que eu estou sendo sal? Eu estou salgando de fato? Então, o que eu preciso fazer para que as pessoas entendam e conheçam esse mesmo Deus que eu tenho? E eu só conheci esse Deus, pastor, através da Bíblia. Entendi. Então não dava para ser, eu não consigo apresentar esse Deus se eu não falar da Bíblia. Quando as pessoas me chamam para pregar, para falar em qualquer lugar, eu falo, pastor, só dá para ir se eu for falar da Bíblia. Eu só consigo falar disso aí. Então eu tinha esse Deus para apresentar, mas para apresentar esse Deus eu precisava apresentar a Bíblia. Entendi. Quando você fala de extraordinário, olhando ali para aquela câmera, falando para o pessoal, o que é escrever a Bíblia extraordinariamente falando? Imagine que a Bíblia é uma verdadeira enciclopédia, neste caso, a Bíblia cristã evangélica, ela é uma verdadeira enciclopédia de 66 livros. Quando você se dispõe, eu não sei quanto tempo as pessoas já que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, elas já se dispuseram a usar uma caneta. Uma caneta, uma dessas canetas comuns que vocês usam, essas acrílicas, ela escreve cerca de 1.800 metros. Eu não sei quantas pessoas já zeraram uma caneta na vida. Para zerar uma caneta na vida, você precisa escrever 1.800 metros. Essa Bíblia ela tem 112 quilômetros escritos. Uau! Se você pegar uma régua, colocar a medida aqui, nós vamos caminhar 112 quilômetros. Ou seja, 112 mil metros. 112 mil metros. Quantas canetas você gastou para escrever isso? Foram 52 canetas do início ao fim. 52 canetas. 52 canetas só para escrever. Em quanto tempo? Eu escrevi durante 3 meses e 22 dias, 16 horas por dia, das 5 da manhã à meia-noite. Então, quando a gente fala de extraordinário, uma coisa você vai para a escola, vai para a faculdade, sabe? Você escreve 4 horas e aí a gente está cansado, né? E hoje, ainda mais hoje, que ninguém usa mais caneta. Sim. É tudo no tablet, é tudo no computador, no laptop. E você fala, puxa, eu vou escrever. A palavra fala que a tua palavra é escondida no meu coração para não pecar contra ti. Eu precisava arrumar uma forma de que eu não deixasse essa palavra vazar do meu pensamento. Ou que quando eu precisasse usá-la, ela estivesse no meu coração, ainda que eu não estivesse portando. Mas que ela fosse tão forte, que ela transparecesse as pessoas. Então foram durante 3 meses e 22 dias, das 5 da manhã até a meia-noite, na cidade de Lindóia, onde eu me internei em um hotel. Fiquei 3 meses e 22 dias sem ir embora para casa, escrevendo 16 horas por dia. Então, fazendo as refeições em cima da mesa. E tem uma curiosidade, apóstolo, que eu disse o seguinte, eu vou escrever e está tudo bem. Eu achei que fosse fácil. Só que antes de eu começar a escrever, eu comecei a escrever exatamente no dia 16 de maio. Só que todo esse pensamento, toda essa ideia, ela começou no dia 1º de janeiro de 2020. Então, lá na minha igreja, eu sou membro da Igreja Batista Lagoinha, em Atibaia, meu pastor Luiz Nascimento, quem mandou um abraço. Eu fui para o culto e, como o senhor faz na igreja do senhor faz na igreja do senhor, tem o culto de virada de ano. E o pastor falou, olha, eu não quero que ninguém, esse ano, ingresse o ano sem que tenha ali um ministério, né? E quem está com o ministério desativado, vamos reativar. E por ocasião daquilo, ele pegou uma cestinha que tinha vários elementos lá, tinha mel, tinha o pão, tinha o azeite, tinha azeitona, e eu escolhi para mim uma azeitona que simbolizava o ministério, e eu falei, eu quero esse ministério, eu quero evangelizar.
Eu quero falar desse amor de Jesus, eu quero falar para as outras pessoas. E tranquilo, e fui embora, não tinha nenhuma outra pretensão. O culto terminou por volta de 1 hora da manhã e fui para casa e fui dormir. Como eu disse, eu não sei como Deus fala com os senhores ou fala com aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo, mas comigo Deus fala muito por meio de sonho. E eu durmo sempre com o celular do lado da cama. E aí, quando eu fico com o celular ali, de repente, de madrugada, 1 hora da manhã, quem me conhece sabe, eu durmo muito pouco. Eu não suporto dormir. Eu não gosto de dormir. Você dorme quantas horas? 2 horas. Sério? 2 horas. 2 horas por dia? 2 horas e meia. 3 horas. O que você fica fazendo a madrugada toda? Primeiro, eu leio muito a Bíblia. Mas leio. E fico relendo. E eu tenho muitas outras atividades. E aí eu não consigo dormir. Eu acho que 3 horas para mim. Não estou dando conselho para ninguém. Muito embora a Bíblia diga, não durmas para que não fique pobres, né? Não estou dando esse conselho. É muito bom dormir. Você precisa dormir 8 horas por dia, pelo menos. Mas para mim é suficiente dormir pouco. Eu acho que a minha vida é muito agitada. Eu não tenho tempo para dormir. E nem gosto de dormir. O que eu não gosto de dormir, minha esposa que está aí fora gosta de dormir o dobro. Ela dorme, é um verdadeiro urso. E aí eu fui para casa, dormi, de repente Deus fala comigo de madrugada e fala, e acorda, e fala, escreva a Bíblia. Eu falei, por que eu vou escrever a Bíblia novamente? Eu acabei de escrever a Bíblia, porque no dia 30 de dezembro eu tinha acabado de escrever a primeira versão da Bíblia, toda ela em cadernos de caligrafia. E aí, de repente, quando foi no dia 31 de dezembro, Deus fala para mim, escreva, já na madrugada do dia 1º, ele fala, escreva a Bíblia. Voltei a dormir. Aí, daqui a pouquinho, escreva a Bíblia. Eu falei, puxa vida, escreva a Bíblia. Terceira vez. Na terceira vez eu falei, senhor, a coisa está séria. É o que o senhor quer. Voltei a dormir e falou, bata um recorde. Eu falei, agora deixa eu entender. E aí, eu falei, como que é isso? Ele falou, você vai estabelecer um recorde. Tentei acordar minha esposa, ela não gostou muito. E logo na manhã seguinte eu falei com ela, Deus falou comigo, falou para me escrever novamente a Bíblia e eu preciso estabelecer um recorde. E para estabelecer um recorde, nós vamos juntar as duas maiores forças que existem. A maior força da curiosidade, que tem toda espécie de bizarrice, loucura, maluquice lá dentro, que é o Guinness Book, que é o livro dos recordes. Nós vamos estabelecer então um recorde da escrita da Bíblia. Nós entendo o que eu vou falar. Nós vamos juntar as duas maiores marcas, não que a Bíblia seja uma marca, mas nós vamos juntar o livro mais vendido, mais traduzido, mais conhecido, mais perseguido no mundo. Exato. E vamos juntar com um livro que desperta a maior curiosidade nas pessoas. E aí eu vou fazer a inscrição. No dia seguinte, eu acordei, eu falei com ela, e ela falou, vamos orar, porque o Espírito que testifica aqui precisa testificar aí também. Afinal de contas, nós somos uma só carne. Falamos, vamos conversar com o pastor da nossa igreja, vamos dizer. Fomos, então, até o pastor, no dia 2, e conversamos com ele. Falei, pastor, Deus falou comigo dessa forma. Ele falou, vamos orar. Fizemos uma campanha no monte, e ele falou, no final, se Deus testificar, nós vamos fazer. Fomos à campanha, Deus falou, e no dia 16 de janeiro de 2020, eu fiz então a inscrição no Guinness Book para disputar o título de o mais rápido copista do mundo. Perfeito. Isso começou no dia 16 de janeiro e o propósito era começar a copiar a Bíblia. As pessoas falam, você escreveu? Não escrevi porque aqui não tem nenhuma heresia. Então eu peguei uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil e fiz a transcrição dela. Então eu peguei e transcrevi de ipsis liter, lá, de cabo a rabo. E aí eu fiz a inscrição no dia 16 de janeiro para começar a escrever no dia 16 de maio. Neste período, eu conversei com a minha esposa e falei, nós vamos tirar um ano sabático. Nós não vamos fazer absolutamente nada. Deus proverá. E paramos todas as nossas atividades e começamos a nos dedicar somente à preparação da escrita da Bíblia. Porque quando você vai fazer uma coisa, pastores, para você, faça bem. Se é para os outros,
faça melhor ainda. Mas se você se propuser a fazer alguma coisa para Deus, Tem que ser excelente. faça com excelência, Excelência. com perfeição. E era tudo isso que nós pensávamos, tudo isso aquilo que eu pensei. Então, no dia 16 de janeiro, eu fiz inscrição e nesse período de 5 meses, o que eu fiz? Eu fui me preparar. Comecei a fazer natação, comecei a fazer ginástica, comecei a fazer musculação, comecei a correr, comecei a fazer tudo. Porque eu sabia que a jornada ia ser por demais árdua. Porque ela ia ser extenuante. Afinal de contas, não é natural do homem sentar numa cadeira, essa muito confortável, tanto que durante o dia eu trocava, era obrigado a trocar de cadeira por 3 dias, por 3 vezes, e de tempos em tempos eu trocava a cadeira justamente porque, para evitar lesão, essa coisa toda. Eu sabia que ia ser muito extenuante, mas nós nos propusemos a fazer. E como eu disse, era para Deus, então tinha que ser com perfeição. E aí começamos a planejar. E tem um detalhe, que eu falo sempre aí, nas palestras aí, onde eu já sou convidado, eu digo, quando você for fazer alguma coisa, cuide para que não esteja só. Porque você, em muitos momentos, se você estiver só, você vai tentar e vai ser levado a querer desistir. Sim. E você precisa, então, estar cercado de amigos, de pessoas que oram por você. Então, quando eu falo, eu escrevi a Bíblia, de fato, não tem outra letra aqui, não tem outra mão que foi usada aqui. Mas eu tinha uma equipe por trás. Então, eu tinha um estagiário, eu tinha assessora de imprensa, eu tinha o pessoal do jurídico, tinha o pessoal da gráfica, porque eu não sei se a câmera dá para mostrar, mas essa Bíblia foi feita para mim, ó. É só para mim. Ela é do tamanho do meu braço, Da sua mão. do tamanho da minha mão. Ela foi pensada, por quê? E olha como que é interessante. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo nesse projeto, o João Angelim, grande produtor. Em determinado momento ele fala o seguinte, ele falou, Wander, como que nós vamos fazer a Bíblia? Como que nós vamos fazer a Bíblia? Nós vamos... eu falei, não, eu vou pegar os cadernos de capa dura e vou começar a copiar, né? Ele falou, para com isso. Tem que Parece fazer que um modelo, tem que fazer direitinho. Exato, parece que ele estava profetizando. E vou dizer uma coisa, o João nunca havia lido uma Bíblia. Poxa vida. O João não sabia sequer que o Pai Nosso estava na Bíblia. Achou que era uma reza católica. Achou que era uma reza católica aleatória. Você sabe que eu acho engraçado, no bom sentido, né, falando, como Deus ele tem interesse, no interesse que nós temos de agradá-lo. Quando você pega uma pessoa que está num culto de ceia, de passagem de ano, no meio de uma multidão de gente no mundo inteiro, aquele dia, 90% das igrejas evangélicas do mundo estavam em oração. Uhum. Mas alguém chegou para Deus e disse, Senhor, eu queria ser um sal diferente. Eu queria fazer algo diferente. Por mais que para alguém possa parecer bizarro, ou possa parecer estranho, foi uma forma que o Senhor usou para atender o seu pedido. Não o pedido de fazer ou escrever a Bíblia, mas o pedido de, através da sua ação, gerar a oportunidade de apresentar o reino de Deus para várias pessoas diferentes. Porque esse é o grande segredo do negócio. O segredo não é ficar famoso, nem estar no Guinness Book, nem apresentar a marca mais famosa do mundo que é a Bíblia, que é uma marca de verdade, mas é atender o seu desejo do coração. Eu sempre digo que o reino de Deus ele é multiforme graça e multiforme manifestação. Deus tem interesse pessoal no desejo de cada um, no coração de cada um, quando é sincero, e ele cria os mecanismos, ainda que seja interno na gente, né, para poder nos impulsionar a fazer o que você fez, para depois revelar o que ele vai fazer. Porque, na verdade, eu tenho certeza que quando você colocou no coração, você não imaginou que talvez isso daria a repercussão que dá, e hoje isso é o seu ministério. Exatamente. Porque hoje é o trampolim que você usa para poder levar uma palavra de Deus para todas as pessoas. Chegou aqui o Exatamente. nosso querido presidente, pastor Rudney, Conselho Metropolitano, está com a gente também. É isso mesmo, exatamente. O pastor Rudney chegou agora, de longe, veio de Barueri para cá, né? Mas o pastor Rudney é um amigo de fé, amigo de muito tempo. E ele tem presídio ali em Barueri, presidente do Conselho de Pastores e também presidente do Conselho Metropolitano, né, pastor? Nós estamos aqui, pastor, falando sobre a Bíblia, você conhece o nosso escriba,
ele escreveu a Bíblia manualmente, e você, como presidente de um conselho, de um pastor, entrando já no assunto, né? Os pastores hoje em dia, a liderança hoje em dia, a gente sabe que muitos líderes têm muitos livros, enfim, mas como nós estamos falando aqui, o que ele fez, o que ele escreveu foi o inverso, né? Ele copiou a Bíblia, copiando e escrevendo na mão. Lá, na tua visão, o desafio que ele fez, escrever, o que ele fez, o que o senhor acha de uma pessoa ser ganhadora num livro de Guinness, escrever toda a Bíblia manualmente escrita? Primeiramente, boa noite a todos aí que estão participando desse podcast, né? Boa noite a Tamo todos. junto. Eu quero dizer que eu sou um apaixonado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Que Tanto bom. é que na diretoria do Conselho, tanto de Barueri quanto do Metropolitano, tanto num quanto no outro, temos um representante da Sociedade Bíblica do Brasil. O apóstolo Mário sabe disso, né? Sim. Quando eu assumi o Conselho de Barueri, eu fiz questão de ter um representante da Sociedade Bíblica dentro do grupo da diretoria, para que a gente tivesse sempre esse elo, né, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil e o Conselho caminhando juntos, né? E aí, lógico, quando o Conselho Metropolitano foi instalado, nós colocamos o pastor Vinícius, que é daqui de São Paulo, mas também que representa a Sociedade Bíblica do Brasil. Então já vemos que já estamos caminhando com a Sociedade Bíblica do Brasil, já praticamente aí uns 8 anos, praticamente, né? E é sempre um privilégio ver e participar de um momento como esse. Eu fiquei aqui admirado quando eu li para essa Bíblia, grande desse jeito, e foi o escriba que escreveu, né? Amém. Eu fico feliz, porque eu vejo que realmente é isso que tem que ser feito, né? A palavra de Deus, ela tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Por Perfeito. isso que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não existe caminho, não existe como enxergar um caminho muito claro sem a palavra de Deus. Então, eu vejo isso como fenomenal, até porque também tem que ter muita paciência, né, para escrever. Treinamento, né? O que ele teve. Dedicação. E na verdade, o que aconteceu, pastores? Eu não tinha esse treinamento, muito embora eu seja do direito, a minha formação é na área jurídica. Lá na faculdade a gente escrevia, tal, aquela coisa toda depois, mas eu não sabia que eu tinha essa disciplina. Mas tem um detalhe: quando você age, Deus reage. Essa é a grande. Essa é a palavra-chave, hein? Quando você Quando age, você age, Deus reage. você age, Deus reage. Você põe o pé, mas abre. Sem dúvida. Porque o que nós precisávamos fazer? Nós precisávamos nos organizar e colocar no coração, Senhor, não é para mim. Nós queremos que a partir daí, a partir do momento que as pessoas virem e falam, puxa, você fez tudo isso à mão, não preciso ser lembrado. Tanto que as pessoas vão fazer foto, eu falo, o importante é a Bíblia, eu não preciso aparecer, não. O importante é a Bíblia. Deixa a Bíblia aparecer, porque eu preciso que essa palavra seja divulgada e que ela desperte a curiosidade. Quando o senhor bem resumiu aí a intenção era essa. Isso mesmo. Era justamente provar, se eu sou capaz de parar minha vida, todas as minhas atividades da minha esposa, para escrever durante 3 meses e 22 dias, com a autorização da Sociedade Bíblica, porque o texto utilizado aqui é um texto da Sociedade Bíblica. Hoje a minha Bíblia está exposta lá no museu, no Museu da Bíblia também. Nós temos uma parceria muito grande com a Sociedade Bíblica do Brasil e a Sociedade Bíblica Trinitariana, tanto que eu tenho uma exposição que chama De Gutenberg a Vandenberg. De Gutenberg, o homem que primeiro publicou um livro no mundo. Primeira impressão. E que não por acaso foi a Bíblia. Então, de Gutenberg a Vandenberg, no princípio era o verbo Legados da Reforma, onde eu conto a história da escrita, desde o grego, do aramaico, do hebraico, do latim, através de livros raros que são Bíblias. Por que isso? Quando eu fui fazer... Olha, só te falar uma coisinha rápida aí. Nós tivemos um simpósio na Sociedade Bíblica do Brasil alguns dias atrás. Sim, senhor. E um jornalista, foi ex-presidente do Estado de São Paulo, da Folha Estado de São Paulo, tinha uma réplica da primeira Bíblia de Gutenberg e levou para doar no dia da conferência. Pegamos na mão a primeira réplica, ele pegou e, como já está com uma idade avançada, ele ofertou. E você falou agora, eu acabei me lembrando, eu estava no museu junto com o Vinícius na hora que ele recebeu essa Bíblia com o presidente. Quando a gente fala, quando você age, Deus reage, é bem assim. Terminei o trabalho, tal, estabeleci o recorde, os recordes, né? Naquele dia foram 2 recordes, foram o mais rápido copista da Bíblia do mundo e o maior número de canetas usadas na edição de uma mesma obra.
A Sociedade Bíblica do Brasil me chama e fala, Wander, nós temos várias outras Bíblias aqui que foram feitas à mão. Todavia, nós não temos nenhuma Bíblia em um único volume. Então, porque você tem lá Bíblias que foram feitas à mão, mas foram feitas em fascículos, em ou livros. Pessoas que tiveram essa disponibilidade. Essa disponibilidade, mas nunca ninguém tomou cuidado de fazer tudo isso num único volume. E isso chamou a atenção da sociedade bíblica. A organização, que eu não sabia que tinha. Como eu disse para o senhor, eu não gosto de dormir, eu sou muito agitado, sou ligado no 120, então as coisas para mim eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. Imagina agora o senhor sentar aqui agora numa mesa e levantar só daqui 3 meses e 22 dias. Então você tem que chamar a disciplina do Espírito Santo e falar assim, ó, eu não posso. Aquele que chama, capacita, vocaciona. Exato. E empodera para ser feito. Empodera. E era disso que eu precisava. Lá na cidade onde eu fiz, foi na cidade de Lindóia, quem me patrocinou, eles, eu não sabia disso, mas eles fizeram uma bolsa de apostas na cidade. E diziam o seguinte, ninguém apostava quando é que eu ia terminar. Todo mundo quando é que eu ia desistir, pastor. Como que é essa história? Porque o que acontece? Ninguém acreditava que ia ficar até Ninguém lá. acreditava. E olha o que acontece. Quando você está num estúdio como esse, se nós chegarmos aqui agora, nós temos diversas câmeras aqui, a gente está conversando, batendo papo, e você não está olhando para a câmera. Uhum. Se eu ficar 3 horas aqui, eu vou esquecer que essas câmeras estão aqui. Uhum. E durante todo o período que eu estava escrevendo, obrigatoriamente, para que fosse válido o título, Tinha que ter câmera gravando. eu precisava ter câmera ao vivo, não era nem gravando. As câmeras elas tinham que ser transmitidas ao vivo. E foi feito dessa forma. Eu estou escrevendo, em determinado momento da história, a equipe havia ido dormir. Lembra que nós estávamos em plena Covid. Eu peguei Covid, peguei uma infecção muito ruim no rosto, coisa que eu nunca tinha tido. E eu não podia parar, porque senão não validava o recorde. Aí eu fui para o médico de manhã, eu falei para a equipe, eu preciso ir para o médico, eu estou muito ruim. E aí eu fui para o médico fez os exames, fez o que tinha, mas ele não podia me dar remédio. Porque se ele me desse o remédio, fatal, eu ia dormir. Eu falei, vai ser desse jeito. E aí ele pegou uma agulha, sei lá, um negócio que chama, ele furou meu rosto assim, começou a vazar toda aquela secreção que tinha. Imagina a dor que era. E aí eu peguei e falei, eu tenho que escrever. Ela falou, olha, você tem que ficar de repouso. Eu falei, não vou ficar. Voltei pro hotel e continuei a escrever. Bacana. Eu acho que deu 10 horas, a equipe não aguentava mais ficar do meu lado, porque é maçante o trabalho. Né? Você fica ali, você vai ficar me olhando aqui escrever. E você tem todo esse acervo de Está imagens? tudo gravado, são 644 horas gravadas. 644 horas. Uma curiosidade, quando você pegava, escrevia e errava um texto, o que você fazia? É bacana. Isso é como pecado na nossa vida. É. Por quê? Quando nós pecamos, e eu peco e vou pecar, lamentavelmente, muitas vezes ainda, eu não posso me conformar com o pecado, achar que está tudo bem. Mas o pecado deixa marca nas nossas vidas. Você apaga e deixa a marca que você escreveu. Eu tenho um corte na mão aqui, no braço, que eu lembro, isso eu tinha 10 anos, estou com 56 anos hoje. Eu eu fui visitar meu avô no Paraná e ele tinha um serrote de cortar café lá. E eu fui fazer um cavalinho de pau lá, ele falou, você vai se machucar. Falei, não vou. Você vai se machucar. Não vou. Não deu outro, eu cortei. Isso aqui não dói mais. Mas ficou a marca. Mas eu bato o olho, eu lembro dele falando. Se o senhor pegar a minha Bíblia e eu abrir aleatoriamente, da mesma forma, quando os escribas escreviam a cada 1.800 e tantas palavras, havia um erro, aconteceu comigo aqui, está comprovado. Então, o que eu fazia? Para guardar a originalidade da página, e mais que isso, economizar tempo, porque se eu fosse apagar, eu teria que fazer tudo de novo, eu rasurava e continuava exatamente na palavra Só seguinte. riscava em cima. Riscava em cima. Para que ninguém venha a alegar, muito embora ela tenha gerado uma ata notarial, isso, ela tenha todos os registros, cada uma das páginas que estão aqui, elas são vistadas pelo cartório de nota. Eu não podia escrever em nenhuma página que o cartório não me desse a página vistada. Então, são 1.249 páginas, aí dá 1.249 páginas, eu recebi página por página em branco do cartório. Tudo isso filmado. Por quê? Eu ia dizendo que... Aí eu estava escrevendo numa sala como essa, cheia de câmera,
10 horas da noite, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, isso, eu não sei se deve ser da minha cabeça, é do homem e tal, que não sei o quê. E de repente eu estou escrevendo, e tinha um celular perto, assim, que era a única hora que minha esposa ligava para mim, e a equipe me dava, punha o celular ali, que ela sabia o horário que ela ia ligar, porque ela não ficou comigo no hotel. Aí eles punham, e aí, de repente, o meu telefone tocou. Mas eu não me toquei que eu estava falando alto. Eu sou meio doido. Eu, quando estou escrevendo, eu falo sozinho, eu falo comigo mesmo, falo com Deus. E aí eu falei, Deus, eu vou parar. Aí, imediatamente, meu telefone tocou. Quando meu telefone tocou, falou, o que você está fazendo? Eu falei, chefe, eu vou parar, não aguento. Chama a imprensa, chama quem quiser. Eu vou parar. Amanhã eu não aguento mais. Eu não aguento. A dor é demais, é incapacitante. E aí, de repente, falou, você não está autorizado. Eu falei, eu vou parar. Ele falou, estou dizendo para você que você não tá autorizado a fazer isso. Porque você não disse que foi Deus quem te deu esta missão. Se foi Ele quem te deu e foi Ele quem te capacitou, Ele vai te levar até o final. A menos que não tenha sido Ele. Você tem certeza que foi Deus? Eu falei, tenho certeza. Ele falou, faz o seguinte, você, de hoje a uma semana, você vai contar no relógio, de hoje a uma semana, você não vai parar de escrever. Você vai continuar escrevendo, vai fazer sua jornada normal, aquela coisa toda, e daqui uma semana eu vou chegar aí e vou conversar com você. Eu estou na América. Eu estou saindo da América e estou indo aí orar por você. Aí passou, eu falei, esqueci. Não tem nada, tá? Não sei o quê. Aí um dia eu estou no hotel, escrevendo, era 9 horas da manhã, chegou o pessoal, a equipe falou, olha, tem visita para você. O que não era raro. Até porque, para validar o processo, eu recebia visitas aleatórias. Então, o pastor ia, o delegado de polícia ia, o padre ia, o irmãozinho que estava passando na rua, para ver se era eu quem estava escrevendo mesmo. Se era tudo verídico, né? Se era tudo verídico. Então, não tinha visita programada. E naquele dia, o pessoal falou, tem visita para você. Eu falei, chama. E da forma com que eu estou fazendo com vocês aqui, a visita vinha e eu continuava escrevendo, copiando. E da mesma forma, você se alimentava em cima da mesa. Em cima da mesa. E aí eu continuava copiando. Aí, de repente, entra pela porta, eu falei, não acredito, o senhor saiu dos Estados Unidos e veio para cá. Aí ele falou, hoje você vai parar. Eu falei, bem, que é de Deus esse negócio, né? Veio me trazer um recado, é um anjo. Aí ele falou, hoje você vai parar. Ele falou, nós vamos almoçar. Próximo ao hotel tinha uma churrascaria muito boa. Eu falei, nossa, senti o cheiro suave. E aí ele me levou até a churrascaria, fomos almoçar. E aí na hora que nós fomos almoçar, eu falei, entrei no manto, né? Só comendo bobeira em cima da mesa ali. Aí, de repente, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu vou almoçar, pastor. Ele falou, não, eu não te trouxe aqui para almoçar. Eu trouxe aqui para você provar, para provar para você que o que Deus te deu é para você fazer. Ele falou, fica em pé. Eu falei, sim, senhor. Ele falou, dá um grito. Quantas pessoas tem na churrascaria? Eu falei, talvez umas 50, 70 pessoas. Ele falou, dá um grito aqui, pergunta quantas pessoas já copiaram a Bíblia. Eu falei, não vou fazer. Ele falou, então deixa que eu faço. Quantas pessoas aqui já? Lógico que ninguém, né? Ele falou, então tá bom, agora almoça. Aí fui almoçar, almocei muito bem naquele dia. Fomos embora pro hotel. Ele falou, não, agora nós vamos sair na cidade, nós vamos bater palma nas casas e eu quero saber quem é que já fez que já realizou esse feito. Deu uma volta, lógico que ninguém tem feito. Aí ele pegou e falou, você não está autorizado a parar porque você não está autorizado a envergonhar o nome de Deus. Amém. Ele falou, você se propôs a fazer, ele te capacitou e nunca ninguém fez, então fez. Pastor Jabes de Alencar. Olha, O Jabes saiu de lá, veio, orou por mim, ficamos ali 4, 5 horas ali, no mesmo dia. Ele tomou o avião e voltou para a América. Quando ele chegou lá, ele falou, você não parou. E dali eu fui até o dia 7 de setembro de 2021, quando às 4 horas da Meu tarde... aniversário. no aniversário do senhor? Então eu vou dizer, por que eu estabeleci dia 7? Porque é aniversário do meu irmão. E eu queria que, meu irmão é espírita, eu queria dedicar para ele a Bíblia. Falar, olha, Deus pode, Deus faz, Deus muda. E aí, então, no dia 7 de setembro de 2021, eu estabeleci o recorde de o mais rápido copista da Bíblia. Como o acessório segue o principal, eu não havia programado isso,
Mas a equipe sim falou, chefe, vamos ver quem mais usou caneta no mundo aí. E aí fizeram as pesquisas, Acabou saindo. acabou saindo o recorde de o maior número de canetas. Perfeito. O que eu acho sensacional nisso tudo é aquilo que eu falei no começo, né? Como a história da Conde Sarzedas, né? A gente Sim. pega um rapaz que tinha sido praticamente expulso da igreja que ele congregava, ele para fazer 20 anos, vai para o centro de São Paulo, começa a pregar na rua, uma senhora oferece uma garagem para ele começa a pregar nessa garagem começa a juntar gente, Deus dá para ele o dom de milagres, ele cria em 60, isso foi um pouquinho antes de 63, aí ele começa a fazer esse culto, em 63 nasce a Igreja Pentecostal Deus é Amor, e aí a irmã dele abre uma loja, e durante mais de 40 anos foi a maior rua evangélica da América Latina. Essa é a origem de todo o propósito do Festival de Cultura Cristã, que é como exatamente eu posso estar falando. E aí, né? Antônio, é importante lembrar, fazer um gancho aqui, que senão a gente vai ficar numa história Sim. e sem conectar outra, o quanto é importante essa validação do que nós somos. Porque isso é uma ação cultural de Deus, isso é uma ação de padrão, né? Mas tudo isso é com uma única finalidade: expor o que Deus pode fazer pelo homem para com o homem. Em qualquer situação. Seja com o Davi Miranda na Deus é Amor, criando a Conde Sazeda, seja ele copiando a Bíblia e outras histórias que podemos ter aqui. E exatamente, desculpa, sobre isso que nós vamos falar agora, exatamente isso. O Festival de Cultura Cristã, ele tem esse leque aberto para música, para cultura, para entretenimento, para literatura e também para liderança. Eu acredito, a gente faz um trabalho junto à liderança há muitos anos, então eu acredito na liderança. Aquilo que o trabalho que o pastor faz também sobre liderança, sobre essa questão lá de Barueri, daquela região toda, eu só venho fazendo muitos trabalhos ali, muitos eventos focados para a liderança, até mesmo Jabs, outros apóstolos foram lá, né, pastor? Sim. Na realidade, você sabe que quando se fala da Conde Sarzedas, me fez voltar um pouco no passado. Quando eu assumi a presidência do Conselho de Barueri, foi em 2017. Até então, eu era tesoureiro, 5 presidentes passaram, eu era o tesoureiro do Conselho. E quando me tornei presidente do Conselho, eu estabeleci um novo método dentro do Conselho, que eu chamo de parceria, onde, na época, a diretoria disse que eu tinha que viver do Conselho. De que maneira? Os diretores, cada um dava uma contribuição mensal para poder me manter como presidente. Mas eu dizia, Deus, eu não quero ser dependente, né, disso. Eu gostaria de ter condições, não somente de me manter, mas também de ajudar outros líderes, outros pastores. E na época Deus me deu essa estratégia de buscar parcerias, né, buscar empresas e tal. E o primeiro lugar que eu fui, que eu passei um dia inteiro, de manhã até a noite, foi na Conde Sarzedas. Olha que legal. Entrando em loja por loja, falando com o gerente, falando com o dono de loja, pegando contato. Até hoje eu tenho contato, né, do pessoal lá. E convidando eles para montar os estantes dentro do conselho, né? E aí começou a entrar os recursos para o conselho, que começou a me manter e também me ajudar a trazer os nomes que eu trago hoje, né? E assim tem se estabelecido até hoje. Lógico que naquela época, né, 2017, era uma época, né? O valor que eu pedia era baixo, hoje é outro nível, né? Mas porque também o conselho cresceu, tomou uma dimensão imensa, né? Você vê que tudo é uma direção de Deus. Deus me deu esse start, Deus me deu essa direção. O senhor tinha me falado numa ocasião como que o senhor assumiu essa presidência, né? O conselho estava praticamente, o conselho de Barueri na época estava falido. Reunia-se no máximo 10, 15 líderes, era mal falado, por causa de política, aquelas coisas todas. Mas eu entrei já mudando toda a visão, deixei o conselho distante de política, implantei uma nova visão, né? A diretoria nossa na época era 10 diretores. E Deus colocou uma direção para mim que era para ser 32. E foi uma luta. Porque os diretores antigos diziam que não, pastor, mas só pode ser 10 diretores. Não, porque o estatuto diz que é 10. Não, mas... Eu falei, gente, eu não quero ficar dentro de estatuto. Eu vou seguir aquilo que Deus está colocando no meu coração. Então foi uma luta, porque eu tinha que provar, na prática, que Deus realmente... Que Deus estava na direção de tudo, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. Porque no primeiro encontro do conselho, foi eu que ministrei, nós tivemos 300 pastores, logo no primeiro. Uau. Que foi na Renascer de Alphaville, sede estadual de Alphaville, ali da Renascer. Sim. Foi eu que ministrei. Lembro como se fosse hoje. Preguei em Neemias capítulo 1,
versículo 2 e 3. Falei sobre reconstruindo os muros com pedras queimadas pelo fogo. Falei sobre o poder da unidade, o poder a ação do inimigo, né, contra a unidade, mas a ação de Neemias naquela época para promover aquela reconstrução dos muros, mas com a força que tinha, né, aquele pessoal que se uniu à visão, né. Então eu falei sobre isso, foi muito forte a ministração. Depois nós chegamos no quarto encontro, a gente já tinha uns 500 líderes, foi quando eu trouxe o pastor Abe Uber. Não sei se você lembra dessa época, Quadrangular, na quadrangular. Na quadrangular, você lembra, né? Foi a primeira que eu fui. Foi isso. O Weber assinou essa Bíblia também. O Abe Uber vai ministrar no conselho agora, segunda-feira que vem agora. Já ministrou outras vezes, tanto em São Paulo quanto em Barueri. E assim, o conselho tomou um rumo legal, uma proporção boa, que a gente conseguiu trazer nomes aí que são referências hoje na nação brasileira, né? Você coloca aí Carlito Paes, Josué Gonçalves, Silmar Coelho, o Luciano Subirá, Luiz Hermínio, René Terranova, Josué Gonçalves, vários nomes. Agora mesmo tivemos o Dr. David Warren, né? Foram 2 dias, a igreja lotada, a Casa Firme, a igreja enorme, né? Lotada. Então, assim, tem sido uma bênção, porque é a direção que Deus deu. E o começo foi difícil, porque aquilo que eu falei, o pessoal não entendia o que Deus estava falando comigo, mas eu tinha que implantar. Sim. Eu tinha que implantar, porque Deus falou comigo. E aí, na época, eu lembro que uns 5 diretores da época saíram, porque não estavam concordando com o meu formato, com a maneira como eu estava implantando. Né? Não estavam entendendo. Não entende. Mas eu sou presidente, eu entendia que ali estava, primeiro, Deus, né? E segundo, a minha palavra. Eu falei, não, Deus falou comigo, então tem que mostrar na prática, né? Exatamente. E aí, quem saiu, PT saudações, a vida que segue. É a mesma determinação toda. Substituir rapidamente os que saíram, trouxe gente nova, e o conselho continua a caminhada dela, e tem sido assim até hoje. O metropolitano não é diferente. Nós implantamos o metropolitano, empossamos diretores. Alguns saíram porque também não concordaram, e a vida que segue, novos foram colocados, e o conselho está caminhando, entendeu? Então, assim, o conselho vai caminhar independente de qualquer coisa, entendeu? O que eu tenho que fazer é cumprir a missão que Deus me entregou. Até quando vai essa minha missão que Deus me entregou, eu não sei. Eu sei que enquanto Deus delegar, falar, Rudney, é para fazer. O dia que Deus falar assim, acabou o tempo, eu estava vendo esses dias aquela minissérie que passa aí sobre os 10 mandamentos, né? Aí chega aquele momento que Moisés já está envelhecido, né? E ele está falando... Agora sossego. Ele falou assim, ó, Senhor, já estou pronto, já estou preparado. Já preparou ali o Josué, quer dizer, vou morrer, acabou meu tempo. Agora vai entrar o substituto que vai continuar a missão, vai continuar o legado. Então, é assim que é a nossa vida, o nosso chamado, né? É a gente entender que existe um tempo de Deus certo para estabelecer o que tem que ser estabelecido, é o propósito dele na nossa vida. A gente tem que estar entendendo que esse é o propósito e trabalhar por isso, para que isso aconteça, né? Quando? Uma coisa interessante, eu volto no ponto inicial que eu estava tratando com ele aqui, é essa diversidade de Deus em manifestar o reino. Eu conheço o Antônio Carlos há mais de 20 anos, mais ou menos, né? Lá atrás ainda tinha um pouquinho de cabelo ainda. Nossa, e o Antônio Carlos tem o jornal, né? Sim. E ele sempre participando de reuniões pequenas, grandes, médias, sempre ali presente. E aí Deus coloca no coração dele esse festival, mais algumas pessoas, acontece. Eu tenho, por exemplo, a Rede de Mentoria Apostólica, hoje somos 80 mais ou menos igrejas. É um trabalho completamente diferente do conselho, um trabalho completamente diferente. A gente faz o trabalho de paternidade 1 a 1, igreja a igreja, pessoa a pessoa, não tem esse foco de juntar gente, de fazer movimento, é completamente diferente e, ao mesmo tempo, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, eu acho lindo como Deus não se limita na história, nem no contexto atual, e não vai se limitar ao moldal de nenhum homem. É verdade. Deus está disponível para enxertar sobre nós o seu propósito e manifestar através de nossas vidas os passos do reino em várias direções. É um que escreve a Bíblia, desse advogado para ser pregador, é o outro que para tudo a vida e vou ser presidente de conselho e Deus dá uma direção. Você que era jornalista e virou aí um homem que está resgatando algo que estava meio morto, meio apagado, uma rua que já foi a mais importante do Brasil, também já foi a mais mal falada, e hoje está sendo resgatado, né? Está sendo retrazido. Eu faço um trabalho bem menor do que o conselho, bem diferente do conselho, inclusive. A mentoria tem uma outra pegada. Então, assim, eu acho que é isso que quem está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente no podcast, você que está
ouvindo falar sobre a cultura cristã, é exatamente isso. A cultura do reino é esperar que Deus use cada um de cada forma para manifestar a sua vontade de várias maneiras diferentes, em várias formas diferentes, Deus é muito bom, né? respeitando um ao outro. Mas nesse Isso ponto, é fantástico. mas nesse ponto, apóstolo, olha como a coisa acontece. No mundo natural, e o senhor falou até do conselho, que ele se apartou da política, né? E a gente sabe que muitos conselhos não vão para frente justamente porque eles são ali ligados à política e eles são tendenciosos. Só um detalhe, Por eu favor. não sou contra a Não, política. não. Eu acho que assim, existe. Nós não somos é, apolíticos. existe um momento Nós somos certo para se fazer prudentes. política. Sem Você dúvida. criou uma situação. Então, assim, veja bem, dentro do conselho, que é o encontro, não, política não. Mas os bastidores. Lógico, precisamos. Nós vamos... Mas é exatamente por isso que eu ia dizer. Imagine que nasceu no coração de Deus, aí foi para o coração do Senhor, e o Senhor foi reunindo uma equipe Exato. que resolveu fazer. Em tempo recorde, eu estou em política há muito tempo. Eu sempre fui polícia, e na polícia eu fui diretor, eu fui presidente de muitas associações policiais. E eu digo sempre que, enquanto eu fazia política classista, política na polícia, nada mudava. Nada mudava. É salário. Não muda nada, ninguém quer ouvir a gente. Sim. Ninguém ligava para a nossa classe. Falei, é necessário que nós façamos, então, política partidária. Aí começamos a fazer. Eu estou contando isso só para dizer o seguinte: a gente sabe como as coisas funcionam na política. Fazer um festival da forma com que está sendo feito esse. Teve política. Não é que sem política, porque nós precisamos da política. Precisa. Porque foi a política quem autorizou Foi. o fechamento da rua, foi a política quem pagou Sim, os artistas, verdade. foi a Sim, política quem promoveu tudo isso. Verdade. Tanto que a realização do festival é da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Nós, mais que isso, nós Aí, precisamos... pastor, desculpa te nós interromper, precisamos- só um minutinho. Pois não. Doutor. Uma coisa é nós temos que definir aqui essa divisão da questão política que estamos falando. Sim, senhor. A política institucionalizada, ela é, de certa forma, obrigada a projetar e participar dessas ações. Então, o Estado, como prefeitura, proporciona isso. O que nós estamos dizendo, e aí eu acho que é o que o senhor está dizendo, é o que o pastor Rui está dizendo também, é que nós não temos uma bandeira De pessoal forma a alguma. defender. De forma Porque o grande problema do conselho, o grande problema disso, por que eu digo que não tem política? Porque aqui não está a placa do PL, do PSDB, da esquerda, da direita, está a placa, claro, dos nossos costumes, nós somos cristãos, mas aqui está a placa de resgate da nossa cultura de reino. Na Conde Sazeda, eu vi pela primeira vez Gesiel Gomes pregando numa esquina. O quê? Gesiel Gomes pregando numa esquina, que é o príncipe dos pregadores do Brasil. Eu vi Gesiel Gomes pregando em 90 numa esquina, na rua, vendendo Bíblia. Eu vi Napoleão Falcão com uma sacada em 92 vendendo Bíblia na Conde Sazeda. E que era Bons tempos, né? Então, assim, quer dizer, são coisas que nós vimos, nós assistimos acontecer. Outros nomes no meio nacional nasceram na Conde Sazeda. Então, assim, o que eu digo é, nós não estamos fazendo para o Ricardo Nunes. Não, de forma O Ricardo Nunes, como prefeito de São Paulo, está fazendo para a comunidade cristã. É isso que eu quero dizer. Ótimo. Eu quero separar. Mas essa separação do Estado laico, né, é extremamente importante. Tudo aquilo que a gente vai fazer, principalmente no campo político, a primeira coisa que eles perguntam, olha, mas você sabe que o Estado é laico? Sabemos. Só que fazer o que o senhor fez agora foi um ato... Tem que ser uma ação de Deus. Tem que ser uma ação de Deus. Aprovar um projeto, conseguir colocar no calendário... Antes de sair o evento? Antes de sair o evento, porque esse calendário, para aqueles que estão nos assistindo, não é para hoje, não é para o dia 21 agora, porque já está no calendário oficial da cidade, daqui para frente, todo segundo sábado do mês de julho, né, pastor? Já está no calendário da Prefeitura de São Paulo. E nós estamos fazendo, junto à Assembleia Legislativa, para que também entre para o calendário do governo do governo do Estado de São Paulo. Quando a gente fala de política, é a boa política. Sim. É a política do resgate. É a política do diálogo. É a política do diálogo. Da construção. É aquela que vai lá na Conde de Sazeda e fala, aqui tem um negócio. Eu estou vindo de uma cidade hoje, lá de... Puxa vida, Serra Negra, Pedra Bela, perdão. Rodei o senhor Pedro Barueri, eu estou vindo lá de Serra Negra e Pedra Bela. O prefeito está fazendo um festival lá e fala assim, puxa vida, olha, eu queria fazer aqui um festival, porque aqui é o festival de uma cultura católica, não tem, sem problema nenhum,
ele entende que lá é o terceiro maior templo. E na Secretaria Estadual de Cultura de Turismo de São Paulo, eles estão fazendo agora o turismo religioso. Mas nós visitamos Aparecida, visitamos Pedra Bela, visitamos Atibaia, mas nós não temos onde falar assim, ó, vem visitar as nossas origens. Quando isso vem para a pauta e falar Conde de Sarzeda, como o senhor diz, lá desde 63, é a nossa origem, que já vendeu Bíblia para o mundo todo, já levou material. O senhor vai fazer ceia, vai lá. O senhor quer, tudo que o senhor quer fazer, vai fazer um teatro na igreja, tem que comprar lá. Nós precisamos disso. Então, quando junta a força do senhor, a força do conselho, a força do jornalismo, a força da prefeitura, na minha pequenez, aquilo que eu posso contribuir com a exposição, nós mostramos que nós somos multifacetados. E foi isso exatamente o que gerou a questão. Como você falou, realmente não tem o nome da alguma política aqui, mas a gente sabemos que precisamos da política, mas quando surgiu... Precisamos do poder público. Quando surgiu a questão da Festival Cultura, você sabe que não tem o nome. O que teve o quê? Um resgate de uma rua conhecida, que tem mais de 50 anos. Todo mundo aprovou na hora. Todo mundo aprovou na hora. Então, ali não chegou. Nós referenciamos o nome da Deus Amor porque é a partir dali, é a origem. E dali saiu as lojas. A outra coisa importante, nós deixamos bem claro, até que as pessoas que estão nos assistindo, isso aqui é geracional. Ou seja, o que nós temos que fazer agora? Trazer essa nova geração Exato. Para conhecer, de 10 anos, para conhecer valorizar o que temos de cultura aqui em São Paulo e no Brasil e no mundo, que é conhecido. Lá na Conde de Sarzedas existe 10 mil itens que vende numa rua. Que o pessoal que está assistindo a garotada nova não sabe disso, meu pastor. Não sabe. Não sabe. Se o senhor pegar o pessoal lá de Marília, eles não sabem onde vir comprar. Quer comprar um fantoche para fazer um teatro na igreja? não sabe comprar. Não sabe onde comprar. Quer comprar os cálices da ceia? Não sabe. Então, e por isso, a Conde de Sarzedas não está morta por causa disso. Porque, bom, na questão de cultura, você vê na Rua de Cima, existe lá a Liberdade. Todo mundo vai na Liberdade. Todo mundo ali, você passar lá de manhã, de tarde, está sempre lotado. É a cultura japonesa. Tem a cultura coreana, tem as culturas árabes. Mas por que isso acontece? É porque quando você vai ali na Liberdade, as pessoas fazem aquilo com excelência. Exato, então nós, no nosso meio, exato. nós não podemos nos dar o luxo de que, da mesma forma, quando eu fui fazer essa Bíblia é toda feita a ouro original, de verdade. As páginas, elas, todas, esse papel, ele não existia. Nós tivemos que criar o papel. Tivemos que mandar pautar, tivemos que fazer uma capa de couro aqui, a gente está falando do Girardi aqui, é uma capa de Girardi Bíblia. É para Deus, tem que ser melhor. O nosso festival, ele tem que ser o melhor, ele tem que trazer honra. E nós precisamos para resgatar a história. Porque quando a gente vai o senhor citou bem, na liberdade ali, as pessoas vão e esperam encontrar aquilo que elas querem ver na cultura lá. Olha, são organizados, eles são decentes, eles são isso ou são aquilo. O que as pessoas esperam encontrar ali no nosso festival? Eles esperam encontrar Deus, eles querem encontrar Jesus, eles querem encontrar o irmão. Ó, o senhor participou dessa reunião comigo lá na Secretaria de Turismo de São Paulo. Olha, mas e a segurança? Pode ficar tranquilo, secretário, que o nosso pessoal é ordeiro. E a sujeira? O nosso pessoal sai pegando o lixo quando termina a marcha. E aí eles falam, puxa, isso é verdade. Isso é cultura cristã. Sim. A cultura da decência, a cultura da organização, a cultura do compromisso. É o horário, 10 horas, acabou. E tem outra coisa interessante nisso, que a gente vai falando aqui, né? Sim. Também à vontade. Resgatando também, para quem é lojista, esse é o objetivo. Resgatar para eles que não é uma competição. Não. É uma construção. Sim. E quem começou, desculpe, em cima do que você está falando, lojista, quem começou, afinal de contas, quem me ligou, falou, vamos ver, quer para a gente conversar sobre alguma coisa fazer na ponte, foi o Luiz, do Shopping Conde de Sarzedas. Quando ele falou aquilo, porque ele está 30 anos lá, ele tem, na verdade, querer que essa rua seja resgatada como um proprietário do shopping, mas ele vai beneficiar todo mundo que está lá. E você sabe, eu tive loja na Conde. E eu tive loja também na Dantas Barreto, em Recife. A Conde Sarzedas do Norte e Nordeste é Dantas Barreto. Okay. Onde tem Casa Sá, tem várias lojas muito grandes, Betel Music, Jerusalém e tal, que é a mesma coisa que acontece aqui na Conde Sarzedas. Quando você passa um período, como eu passei no Norte e Nordeste, a capital de compras daquela região é Recife.
Ok. É, né? E a capital do Sudeste é São É Paulo. São Paulo. Quando você tem essas duas diferenças, o que aconteceu? Muita gente também que nem evangélico era, que nem conhecia a fé de verdade, aproveitou-se da situação como a Conde Sarzedas Ah, sim. para fazer muita coisa que não devia ter sido feita. É. Por isso, o próprio Deus permite que a escassez venha, Uhum. que Boa. o deserto apareça, Boa visão. permite que o Tribunal de Justiça estabelecesse lá, derrubando lojas que tinham ali, né? Permite que a coisa seja abafada, para agora começar a resgatar o valor da Conde. Você vê que lá já teve loja do Cira, depois saiu, teve loja do pessoal da Lagoinha, depois saiu, e agora está voltando os pequenos Exato. negócios para a Conde. Falou. Porque o que fez a Conde Foram foi o que pequenos. fez a 25 de março. Aham. Foram os pequenos comerciantes. E aí, quando eles sumiram, esses grandes vieram, e alguns mafiosos, entre aspas. Eu estou falando porque eu tive negócio lá, eu sei o que eu estou dizendo. Quem tiver na Conde aqui mais antigo, abaixo de 20 anos para trás, me conhece, sabe o que eu estou falando. Então, havia muita máfia, muita gente que não conhecia Jesus e estava lá só para explorar Pra o vender. pessoal, para vender, para fazer muita coisa errada. E isso causou um ditado, inclusive, que é muito comum fora da Conde, que é a Conde dos Capetas, onde a gente falava isso. Uhum. Então, esse resgate, para mim, na minha construção, quando Deus falou comigo sobre o Conselho de Pastores do Udine, eu estava em casa. Ele não Nossa. sabe disso. Nossa. Ele não sabe disso. Vou falar agora, mas ele não sabe disso. Eu estava É. em casa, uma segunda-feira é meu rodízio. Então, eu normalmente não vou em lugar nenhum de segunda-feira. Segunda-feira eu tenho uma escola online, chama Academia de Discípulos. Chegamos a ter quase 300 alunos de teologia. Então, eu estava com a escola de férias, naquele período, e o Senhor falou comigo, levanta e vai no conselho, lá em Barueri, na Quadrangular. Eu quero que você participe. Eu falei, Senhor, eu ajudei a fundar o Conselho de Pastores, 27 da ata de fundação. Eu participei da fundação da CIAB, que era lá atrás. Eu sempre gostei de envolver. Participamos, né? Presidi convenção de pastores durante muito tempo, quase 5 mil aí no Brasil. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu falei assim, eu não quero me envolver com isso. Você vai lá, tem um garoto lá, eu quero que você ajude ele. Eu nem conhecia, tá certo que ele é mais velho que Olha, eu. você não sabia disso, garotão? Garoto. Eu não sabia, Deus falou desse jeito. Tem um garoto lá, eu quero que você ajude ele. Aí eu cheguei lá, ele tava, na hora que eu entrei, ele estava do lado direito com o Web Uber. Eu comecei a conversar com o Web Uber, ele começou a falar sobre o celular, MDA, G12, eu comecei a falar do encontro com Deus, ele me deixou com o Uber, primeira vez, não conhecia. Saiu e eu fiquei fazendo sala para o Web Uber, e depois a gente voltou lá para dentro para a reunião, e eu participei, comecei de lá para cá, dificilmente eu falto, só quando não tem jeito mesmo. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus fazer. Às vezes, eu mesmo chego lá e faço o que eu estou fazendo aqui. Sabe, tipo assim? Porque a gente tem que ser suporte para os outros. Lógico. E Deus falou, fica aí, quieta seu facho, cala sua boca e obedece. É assim que Deus fala comigo. A mesma coisa o apóstolo Issan aconteceu com ele. Eu lembro que quando eu assumi o conselho, eu assumi em fevereiro, em março eu já estava lá na igreja da Casa Firme. Quando eu cheguei na porta da sala do apóstolo Issan, é o líder da Casa Firme, ele falou, Rudney, você não precisa me falar nada. Jesus já falou comigo, está contigo com esse conselho, e eu estou com você e com esse conselho até debaixo d'água. E aí começou de lá para cá, Sempre as sempre confirmações. Sim. o Issan junto, sempre participando. Ele nunca colocando tinha ouvido igreja. isso de mim, acho que eu nunca falei para ele. Não. Primeiro estou falando, aliás, em público, nunca falei. Tá em Por que, que eu público, estou ao dizendo? vivo, Por que, que eu estou dizendo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que entender que nós, quando eu estava chegando, você falou, oh, apóstolo, o que? Eu falei, não. Quanto maior a função, mais eu tenho que servir. Quanto maior o milagre que Deus nos usa, mais serviço nós temos que prestar. Esse é o reino de Deus. E para mim, na minha concepção, quando eu peguei isso aqui, eu liguei para você. A gente se fala, eu brinco com você, a gente conversa há muito tempo. Eu liguei para você e falei, cara, isso que você está fazendo é Deus restaurando alguma coisa importante no centro de São Paulo. Falei ou não falei? Falou. E o missionário Nelson esteve aqui participando, ele falou que... Senão não me envolvia, não. No podcast, ele falou que, num dos podcasts aqui, ele viu, falando, no momento que nós estávamos participando, ele falou, eu vi uma visão agora. Eu vi a condição dele como se fosse um rio Tietê. Rio Tietê por cima, sujo. E só que embaixo a água tá corrente passando. Tá passando e... Precisa limpar Então, para poder fluir de novo. Exatamente. É isso que está acontecendo. No dia que você falou comigo, que você mandou para mim, eu aposto, eu quero que Entendeu? você participe disso. Sim. Eu Foi. senti no meu espírito. Por quê? Eu vou contar uma coisa aqui, ao vivo, se eu posso contar. Eu conheço alguns donos de coisas da Conde de 25 anos para cá. Imagina. Eu já vi muito cantor e muito pregador sair dali chorando.
chorando, de eu levar para minha casa para ter comida para comer. Sério? Que veio, trouxe dinheiro para investir, para fazer CD e saiu completamente detonado dali. E eu sempre falei para as pessoas que eu saí de lá Conde, eu vendi minha loja por causa disso, inclusive. Um episódio desse aconteceu. Eu disse, Senhor, não é possível que o diabo mantenha a 25 de março é o que mantenha tal lugar, não vou falar outros lugares, e justamente na Conde, no pé da Conde, nasce o que nasceu, todo mundo sabe, precisa falar, e a gente consiga perder esse ambiente. Eu fico até crente. A gente perder essa atmosfera e essa oportunidade, porque a Conde Sazeda não é conhecida em São Paulo. Eu já preguei na Argentina, falava da Conde Sazeda. Eu já preguei no Uruguai, falava da Conde Sazeda. Eu já preguei no Panamá, falava da no México. As pessoas conheciam a Conde Sazeda. Era a capital de coisas novas. Quando pegava na Conde, pegava no Brasil inteiro. Você entende, então, a importância Isso tem um ato profético aqui a ser reconquistado, restabelecido de forma poderosa. Inclusive, vou falar mais aqui, eu sou do Mover Apostólico já desde 2015, mas fui da Assembleia de Deus minha vida inteira, inclusive o resgate da moral do movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal explodiu no Brasil na Conde Sazeda. E eu vou dizer para você, ela não é a nossa rua Azusa. Ela não é a nossa rua Azusa, porque São Paulo pipocou movimentos muito interior também e tal. Mas o que ela produziu de conteúdo e capacitação de produto para o mercado evangélico não existe em nenhum outro lugar de São Paulo nem do Brasil. Então, eu oro, eu estou aqui nesse programa, eu fiz questão de estar com você nesse movimento, fiz questão de estar aqui hoje. Eu passei mal o dia inteiro, tomei vários comprimidos, eu estou aqui à base de remédio, mas eu fiz questão de estar para dizer isso de público. Eu sei que tem muita gente que vai me assistir. Quando eu postei, eu não tenho 6 mil contatos de pastores como o Rude, mas eu tenho 8 mil e pouco. E eu mandei para todo mundo que eu estou aqui. E muita gente que era da Conde, disse, você vai participar disso? Porque eu sei o que Deus pode restaurar. E eu oro todo dia para que Deus restaure para a Conde aquela paixão que a gente tinha quando a gente ia para a Conde. A gente ia para a Conde desarmado, no sentido psicológico. A gente entrava na Conde, a gente esquecia que estava de carteira, a gente queria ver folheto, Bíblia, tudo. Não era isso? Era exatamente assim. A Conde não tinha denominação, a Conde não tinha patrão, Esse dia eu fui numa igreja, não tinha dono. divulgar o evento, eu fui na igreja, eu comecei a falar da Conde Sazeda. Tem uma irmã que começou a chorar. Porque ela lembrou, depois ela me chamou assim, ela lembrou que experiência que ela tinha. E é isso que nós vamos daqui a pouco terminar falando. Qual é a experiência de cada um que teve na Conde Sazeda em relação a isso? Mas sabe por que esse movimento também está dando certo, pastor? Pelo seguinte, porque a gente não ouve, e eu tenho participado de várias reuniões aí, dessa organização, a gente não ouve falar, eu sou o dono, eu sou o cara, eu sou aquele que faz, eu sou... Bem pelo contrário, tem lá uma comissão que está dividindo. Porque o único eu sou que eu conheço, ele já disse que é ele. Então, eu sou. Então, o que eu preciso fazer? Me somar e colocar à disposição daquele que é de verdade. Entender o propósito dele. Entender o propósito dele. O que ele quer fazer com isso. Quando o senhor vem aqui e traz uma revelação, confesso que eu não tinha pensado dessa forma. E aí o senhor traz a visão aí do rio sujo e embaixo passando água limpa, mas é bem isso. Porque o material que nós trabalhamos não é um material profano. O material que nós trabalhamos, ele não pode ser encardido. Quem foi não pode ser um pano de imundície. Quem foi a pessoa que mais lucrou com a falência da Conde Sazeda? Eu acho que é o diabo. O diabo. O diabo foi quem lucrou. Irmãos, cada um vai ter que contar sua experiência. Eu já vou contar uma das que eu tive. Uma vez, 1991. Olha só. Eu trabalhava na Tabatinguera à noite, no estacionamento do Davi, para pagar a faculdade de teologia, meu terceiro bacharel, que eu estava fazendo no Betel. Fiz só 6 meses, porque eu cheguei logo de roupa da aula. Eu já tinha feito um presbiteriano e uma assembleia. E eu queria fazer um entendimento nacional para me entender como funcionava. Eu sempre fui estudioso, eu não sou assim... escrever tudo isso, mas eu já li a Bíblia 50 vezes, então eu gosto um pouquinho disso. E aí eu trabalhava lá, quando eu saí da Tabatinguera, eu voltei para a Conde Sazeda para poder fazer um trabalho e encontrei uma pessoa paralítica, um garoto de 14 anos, paralítico, ele estava sentado na frente do primeiro shopping descendo da Conde Sazeda do lado direito.
Ele olhou para mim, eu falei, ele olhou para mim e falou assim, moço, me dá um pedaço de pão, alguma coisa para comer. Eu disse para ele, eu não tenho dinheiro aqui, eu não tenho comida aqui, mas eu posso comprar. O que você come? E tinha uma senhora com ele. Uma senhora já parecia avó em vez de mãe, sabe? E ela disse para mim assim, qualquer coisa para a gente comer, porque a gente chegou aqui, a tal data, viemos gravar um testemunho. Aí contou toda a história. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu saí, fui naquele barzinho que tem na esquina, que agora virou um outro negócio na esquina, comprei uma coxinha e 2 copos de café com leite, que é o que eu tinha no bolso, e fui trazer de volta. Quando eu tô voltando para entregar para ele, eu encontrei um pastor chamado Laerte, que já morreu. Ele estava de joelhos, com as mãos no joelho do menino orando. E o menino levantou. Aleluia. Meu Deus. Levantou, Olha essa pegou foto. o copo da minha mão, tomou e disse, eu não vou levar o que eu queria. A mãe dele, a senhora falou, mas essa cadeira de roda fica aqui. E eu peguei a cadeira de roda, entrei no shopping que era do Tarcísio, entreguei para alguém a cadeira de roda. Eu vi isso acontecer na Conde de Azedo. Eu vi gente pregar com o Gesiel lá, com um monte de Bíblia na mão. O pessoal ia para lá, porque ali era o lugar onde você fazia agenda, inclusive. Agora, essa geração de hoje, pastor Não vai lá. elas estão vendo esses moveres? Não. Hoje em dia, o evangelho... Não estou falando que o evangelho é outro. Porque Mas Deus esse curava novo- ali. Então, Porque o material que chegava esse é no o mundo objetivo inteiro. de acontecer isso lá no dia de hoje. Mas eu acho que tudo isso é uma falta de condução. Sim. É a falta A culpa não é das pessoas, A culpa não é- a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Nossa, A culpa é nossa. Nossa. A culpa é A nossa. igreja se modernizou. Se modernizou. E Mas os milagres se acabaram? não acabaram. Não, bem O que pelo mudou contrário. foram as pessoas. O formato, Deus é o mesmo. eu acho que o formato, por exemplo, quando a gente fala de uma pandemia que mudou tudo e hoje a gente sofre as consequências disso, conversando com o Luiz, ele falava, por que a Conde mudou? A Conde mudou porque ela veio a pandemia, as pessoas não queriam mais nada, depois entrou o digital muito forte e ninguém quer comprar mais uma Bíblia. Mas não é verdade isso. Todo mundo tem sede. Eu estou fazendo aí nas minhas redes sociais e eu falo, você está me seguindo, me encontrou na rua, vai levar uma Bíblia na hora. Eu mandei fazer, Ah, que pastor. legal. Tá aí. Peraí, deixa Qual que é as redes sociais? Oi, Deixa eu escriba, seguir aqui agora. escriba.oficial, tá lá. E qualquer um, olha lá, ganhou agora. Eu não conhecia. Eu vou escrever que eu quero ganhar a Bíblia de embora hoje. Vai ganhar. Eu fiz 10 mil Bíblias agora. Tá lá, dessa aí. Eu, Se encontrou na rua, me, deu a Bíblia. me encontrou na rua. Falou, tô seguindo você, leva uma Bíblia na hora. Tá aqui, ó. A sacola cheia de Bíblia. E Eu o carro. salvei a minha ainda. Então, amém. Tem que seguir lá, viu? Olha, essa Bíblia aqui, filma aqui, ó. A minha eu vou ficar triste. Não, 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 filma aqui, ó. Ó, essa aqui, hein? Ó, Mas por que isso? Que é a cópia segue. dessa. É a cópia dessa. Cópia dessa. Só que essa Bíblia é a Sociedade Bíblica do Brasil e essa aqui é trinitariana. Essa aqui é Almeida Fiel. E essa aqui tá aqui, ó. Revista e corrigida. Mas por quê? Então o erro tá na gente. Quantas vezes o senhor, com todo respeito, quantas vezes o senhor na igreja do senhor falou assim, vamos fazer uma excursão para Conde? nunca. Nunca não fez. Mas por quê? Porque a Conde também não tem o que oferecer. Não, tinha, tem banheiro, não tem... Falou. não- Não se organizou. Você tem que estar estruturado para isso. Vai em Curitiba, lá naquela rua que é toda coberta. Lá. Botânico. Ó, Eles se prepararam. Não dá para a gente fazer um negócio desse. O poder público está aí para isso. Nós precisamos. Esse festival agora, pastor, e o senhor tem uma força enorme aí no meio. Ele não pode só parar agora no dia 21. Nós temos que fazer no mês. Durante o ano todo, nós temos que nos preparar. É o senhor pegar as igrejas do senhor, olha, molecadinha da escola dominical, vamos lá visitar a Conde Sarzeira. Olha, aqui vem de fantoche. Mas o castelinho. mas Você aí- tem um castelo mas aí Tem o histórico. castelinho. Aí, pastor, Senhor, é importante o que você está dizendo, mas a gente tem que ter muita sobriedade para falar sobre isso. Porque a Conde tinha donos. tinha. Tinha, falou. Verbo Os donos acabaram. passado. Certo? Bom. Então, o povo está voltando para a Conde. Quando alguém queria gravar um CD na década de 90, ia para onde? Eu trabalhei com E é pra onde? José Clementino de Azevedo Neto. Eu trabalhei na Line Record com ele lá. J. Neto. João Dias. João São João. Não, trabalhei em Laranjeiras, no Rio. Ele tinha filiado nessa São João. Isso, mas eu trabalhava com Jota. Com todo respeito para aqueles que estão nos ouvindo, mas é para entender o que o senhor falou, que a água está passando embaixo. embaixo. Era um escândalo.
Direito autoral ali nunca foi respeitado. Sim, mas é o que eu tô falando. Direito autoral. Então, se nós somos um povo ordeiro e decente, Temos que ser do nós comércio. nós temos que ser Do comércio. do comércio. Principalmente, desculpe, é ser profissionais naquilo que sabe fazer aquilo que faz. Ó, você vai no shopping lá, da Conde. Vamos falar do shopping. Eu compro camisa, eu uso camisa da Tete, acho que é Tete. Uma tinha uma loja que de cima do shopping lá no final, ela mudou agora para Zona Leste, não tá mais lá. E quando eu vou lá, eu compro 10, 12. O pastor Rudy anda muito mais comigo, e vê que eu sempre tô de camiseta com brasão, com coisa. Eu gosto da marca deles. Até nos Estados Unidos eu levo, pra onde eu vou. E é uma loja que é muito séria. A gente comprava lá, era muito sério. Mas pra ir no banheiro, você precisa de chave, cara. Mas o shopping aberto. Lá na Conde Luiz Na já Conde, liberou, não precisa Onde não. só tem crente. É. Mas no banheiro você precisava pedir chave e não tinha papel. Então, quer dizer, a gente precisa entender o seguinte: toda a restauração vem depois de uma ruína. É verdade. Vamos pegar Verdade. os entulhos. Muralha, Vamos pegar os entulhos. Né, o que a Deixar Bíblia pra diz. lá. Vamos pegar os entulhos, vamos amassá-los, vamos fazer de base de novo e vamos reconstruir? Vamos. Eu quero participar dessa reconstrução. Agora, Eu falando também, nisso, eu quero tô terminar falando sobre esse Festival de Cultura Cristã que será realizado mesmo no dia 21. E quando os A gente fala pastores... de tudo, não fala do festival. Né? Quando os pastores falaram aqui, né, sobre essa questão de restauração e tudo mais, a Conde de Salzeiro, ela tem algo importante, nós falamos mesmo sobre essa questão de avivamento e tudo mais, e ela é geracional, tanto é que nós vamos estar fazendo esse evento focado também para nessa nova geração. Vai ter as atrações musicais que estarão lá conosco, que é Marquinhos Gomes, Tom Caff. Tom Caff é uma pessoa que leva essa nova geração, que vai lá, né? O Gabriel Guedes, Renan C. Praise, da antiga geração, mas as pessoas gostam muito dele. Daniel Araújo, Rodrigo Luzap, que também é um cantor jovem também. Então, é para trazer essa geração de novo, para frequentar essa Conde de Salzeiro. Eu costumo dizer o seguinte: como tem na Liberdade lá, e a Liberdade as pessoas vão pela gastronomia e tudo mais, comer comida japonesa. Na Conde de Salzeiro, eu até sugeri para alguns empreendedores lá, tem que ter um lugar igual que tem na Liberdade de gastronomia ou que tem no Parque Dom Pedro. Sim. E no Parque Dom Pedro as pessoas vão comer pouco mortadela. Pastor, então, mas é só, Assim, mas só que sem querer, comer pouco sem mortadela. querer interromper, mas só citando o senhor, eu fui conversar com o senhor numa reunião lá, o senhor me deu um livro belíssimo aqui. Não sei se o senhor sabe, ele tem um livro de gastronomia bíblica judaica. Mas eu peguei aquele livro em casa, fiquei na cama lendo com a minha esposa. Ela falou: o que você está fazendo? Estou lendo, eu adoro cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. E se você põe ali uma lojinha para aquele. Pode comer. Eu só de comer. Se você empreende. Fome, não fica falando Eu de também. Se você empreende uma loja, como faz na Liberdade, assim, eu nem conhecia o que comia lá no tempo, sei lá o que fazer. Nós precisamos nos Ou aquilo juntar. que nós falamos mesmo, assim, o hambúrguer. Vamos supor os caras comer hambúrguer, só que é hambúrguer temático, biblicamente falando. Sansão. Hambúrguer de Sansão, enfim, Alguma coisa. pastel do A estrutura- pentecostal. A estrutura da rua tem que mudar. Tem pra que ser um mudar. shopping. O shopping a céu aberto. É isso aí. Aí nós conseguimos. Vai trazer Mas uma gente. coisa que eu estou pensando Sim, aqui, senhor, pastor. para que isso tudo aconteça, não tem que ter um administrador, alguém que encabece toda essa... Não, então, aí vem. Não, existe uma organização, um organizador. Hoje O tem uma Luiz, comissão lá. o Luiz ele é o dono do shopping Conde de Salzeiras e é das pessoas que Ele tá está lá há junto, 30 que está lá há anos, 30 anos. Ele é o que mais está fomentando isso. Mas existe toda uma organização lá, inclusive até no próprio shopping, se você quiser ter um empreendimento lá, um espaço lá, tem lá para Pastor, fazer isso. mas imagina o seguinte: nós temos ali, eu não sei se 800 metros de rua, não sei quanto. Não, dá para fazer food truck. Dá para fazer o que quiser. Imagina você trazendo o poder público para dentro disso. Pronto. Nós não queremos fazer política, mas nós queremos que o nosso povo seja bem atendido. Um portal. Põe o portal, inventa de cobrir aquele negócio, chama um arquiteto, faz isso, Uhum. faz um concurso, junta as igrejas e fala assim: ó, agora nós temos. Já pensou para ter onde passear? Faz um cinema lá, faz alguma coisa. O nosso povo não tem. O que eu Ou estou de falando? repente até fechar para não entrar carro. Pra não entrar carro. Calçadão. Alguma Tipo, coisa. no final de semana, exato. Pastor, olha o que eu faço. Eu sou de Atibaia. Não, botar um calçadão mesmo, que nem os Osasco. Eu Osasco igual, tem aquele tá. calçadão, se colocar uma cobertura. Igual aquela doma em Curitiba. Aham. Né? Olha o que eu faço em Osasco, em Atibaia. Em Atibaia, nós criamos lá um programa que é o Boliche Gospel. Nós temos lá uma casa de boliche muito grande, tal, boa, muito bem montada. É o Strike Boliche. O que nós fizemos? Toda quinta-feira, nenhuma igreja paga nada.
Aí, ó. Nada, 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 nada. E fizemos lá o Rodrigo Parras, que é o proprietário, fez uma área aqui imensa. A mãe chega, o que a gente faz? 20 minutos de louvor. Depois dos 20 minutos de louvor, traz uma igreja qualquer convidada, traz a palavra e agora fogo à vontade. Vai brincar. Vai brincar no ambiente de sã camaradagem, no ambiente cristão, no ambiente que está ali para servir. Não quebra nada. Não quebra nada e no final... E consome, que Come. crente come. Pronto, e crente beleza. come. E ele gostou demais. Fizemos um negócio que funcionou. Imagina se a gente tem isso. Garotada hoje, pastor, e aí a gente tem que falar, os crentes da igreja do senhor, o jovem, vai aonde, pastor? Na Liberdade. Vai Vai em outro lugar. Aqui não tem outro lugar. No shopping. Mas isso é São Paulo. Imagina o interior. O interior não tem nada. Uhum. Interior não tem nada. E tem outra coisa interessante que você está falando aí, pastor, com relação a Conde Sarzedas, que eu acho que tem que ver a questão geográfica ali e tal, porque é fluxo de saída, Isso. mas existe... Bom, aí vocês vão descobrir na prefeitura, eu já trabalhei, então eu sei, mas tem terrenos ali que tem que ser redirecionados para esse uso cultural e tal. Dá pra fazer um negócio legal. Dá pra É fazer. possível. Mas tudo começa, toda jornada começa Passa. com o primeiro passo. Exato. É o festival. Começou com o festival, a prefeitura comprou a ideia. Agora nós, crentes, aí a gente fala crente sem querer excluir de ninguém, Não, sem querer excluir. Não, tá falando da nossa cultura. Nós do estamos nosso falando da nossa povo, ué. cultura. Então, nós crentes, Querendo valorizar o nosso pessoal. o nosso pessoal, nós precisamos ter onde... Eu gosto de chegar numa livraria e ficar assim olhando, lendo. Eu vou naquela vendo. editora Vida Lá e fico lá. E a gente precisa gastar tempo com isso. E nós Precisa precisamos... mudar muita coisa. Nós Lá no precisamos shopping ensinar. mesmo do Luiz, já que você está falando dele, ele me conhece também. Eu fui lá Um com a minha abração esposa pro Luiz. comprar- Luiz, não. Abraço. Tânia. Comprar uma Esse aqui abençoado. fui comprar as camisetas, aí minha mulher falou, vamos comer um pastel, alguma coisa aqui, em vez de a gente parar pra almoçar no shopping, que a gente sai dali e acaba indo para algum shopping comer. Sim. Cara, a mulher que atendeu a gente parece que estava de mau humor, meu. Olha, foi tão absurdo que meu filho de 11 anos chegou e falou assim, pai, esse povo aqui não quer vender pra gente, não. O Miguel falou pra gente, eu falei, então vamos embora. Aí nós saímos e acabamos, eu moro do lado do shopping, então fomos comer do lado do shopping. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Treinamento. Tem que mudar. Treinamento, capacitação. Isso. O povo crente não é um povo desleixado, não é um povo rachado. A Conde tinha que ter McDonald's, a Conde Tem tinha que ter tudo. Subway. Mas para isso tem que ter Sim, público. Exato. Para isso tem que ter público. Aí, A riqueza, Revitalizada, a riqueza só vem para onde há civilidade. Então, Com certeza. esse é o conceito que a gente está querendo estabelecer naquela rua. A história do passado, a história do futuro será melhor, né? Que a Sim. glória da E tem última como ser. casa, né? Então, E é a última não é vez que segunda, é Jesus da tá última, aí. né? Tá aí. Então tá batendo. esse é o conceito. Eu quero terminar falando um pouquinho aí sobre esse Festival Cultura Cristã que será realizado no dia 21 de outubro, a partir das 9 horas. Maiores informações no www. Como é que vai ser palco, essas coisas, pastor? Então, Fala vou falar. tudo bem. É só o site, né? É festivaldecultura.com.br. Aí o palco vai ser, o evento será na rua. Aonde que vai ser? Vai começar na frente do tribunal e vai pegar a rua todinha, Para baixo. para baixo. Para baixo. Vai ter um backstage, vai ter onde ficar os artistas, enfim, vai pegar toda aquela rua. A ideia ali, nós temos ali um mapa, nós fizemos um mapa para o festival que ele cobre 10 mil metros quadrados, aonde a gente vai agir, aonde vai ter o festival. E aí E o a- prefeito vai liberar o Zona Azul no Já dia está do tudo festival. liberado, o prefeito já liberou, Contru, todas as Tudo documentações necessárias estão liberadas, inclusive até Como bolsão, vai ser fechado, então? a rua vai ser fechada. E além do mais, inclusive tem até seguro, o negócio está Tudo. tudo bem Foi muito bem organizado, bem organizado. Com CNPJ próprio. CNPJ próprio, Muito bem enfim, organizado. tudo bem organizado. Diga de passagem, eu quero agradecer assim, o empenho da Tânia, da equipe, Toda a do comissão, Luiz, né? da Verdade. comissão que estão trabalhando. O pastor Escriba está com a gente também, inclusive está bem empenhado em ajudar a gente na questão lá no estado. E tudo isso para quê? É para ter excelência. Para vocês terem uma ideia, na verdade, o que vai haver lá? A exposição dessa Bíblia estará lá. Lá ele vai expor não só a Bíblia, mas todo o histórico da Bíblia. Como que ele fez, as canetas, tudo aquilo que vai estar exposto lá. E essa exposição vai começar antes do festival. Começa dia 11. Dia 11, né? Dia 11. Começa dia 11 ali na Uma rua. semana antes.
na Rua Conde de Sarzedas, no 149, começa a exposição. Então, você que está nos assistindo, já pode ir lá E frequentar. conhecer outras coisas que estão E acontecendo lá. conhecer outras coisas. E outra coisa, no dia 21 vai ter palestra, vários palestrantes vão estar palestrando conosco lá. Então, o negócio vai E ser tem o Café bem dos Pastores cultural. agora, né? É isso aí, o Café do Pastores, sábado agora, vai ter o Café do Pastores a partir das 9 horas. Bom, para a gente agora ir para o final, Pastor Rudinho, fala um pouquinho sobre essa experiência, se você teve alguma experiência na Conde lá, e qual foi? Então, a experiência que eu tive mais marcante foi essa, de ter chegado lá e entrado loja por loja, de manhã até a noite, conversado com vários gerentes, dono de loja, pegado os contatos deles e depois colocar para que eles pudessem colocar o produto deles dentro dos nossos encontros. Agora, antes antes de tudo isso acontecer, eu já tinha ido na Condes várias vezes, eu fui conferencista. Eu era aqueles pregador que prega em igreja aqui, prega lá, prega aqui, prega lá, viaja para lá e tal. Então eu ia sempre lá para buscar material. Porque eu precisava desse material, porque você vai pregar na igreja. E eu sempre tive aquele pensamento. Quando você cobra para pregar? Nada. O que você sentir no coração, você me abençoa. Porque eu aprendi que o que de graça recebeste, de graça dai. Mas também eu tinha que buscar o recurso de uma certa maneira. De que forma? Compro material. Que material? Na época, CD, DVD, livros. Saudade, hein? Aquelas CD, coisas DVD. todas. CD, DVD, livros, aquela coisa toda. E aí eu comprava aquele material e revendia, na hora que eu ia ministrar, revendia. E isso, né, já me ajudava, Deixa eu entendeu? cutucar você. Fitinha cassete, não? Também. Eu tive vida cassete. Vida Eu cassete, tive. nossa, era sensacional. Passou, presidente, olhando Sim. para aquela câmera ali, Sim. chama o teu pessoal para ir para a Conde de Sarzedas, do seu conselho metropolitano. Pastores, bispos, apóstolos, eu quero dizer que é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer com que a Conde de Sarzeda volte a ser não o que era antes, mas melhor do que era antes. Então, todo pastor, todo líder de uma igreja sabe que quando precisa de um material para a igreja, eu mesmo já fiz isso, né? Eu lembro quando eu fui comprar um óleo de unção para minha igreja, na época, eu vim comprar na Conde de Sarzeda. Saí de Barueri e vim comprar na Conde de Sarzeda. Então, nós temos que cuidar desse espaço que é nosso. Então, eu quero convidar todos os pastores, bispos, apóstolos, liderança em geral, para que no dia 21, sábado, de manhã, não é isso? De manhã, a partir De das 9 manhã, horas. Possamos não somente nós estarmos aqui, Toda mas a igreja, né? convidar a igreja, convida a sua igreja, faça uma caravana, traga eles para a Conde de Sarzedas. Vamos participar dessa grande festa, desse grande movimento, que eu creio que vai ser muito benéfico para a nossa tribo, vamos dizer assim, Exato. né? Vai ser muito benéfico para as nossas igrejas. Então eu até dei uma proposta aqui de revitalizar a Conde de Sarzeda. De repente pode nascer nesse princípio, nesse momento, a gente começar a fazer um movimento forte para que os governos possam enxergar aquilo como tendo uma necessidade de fazer um investimento, revitalizar, de repente fazer como fez lá em Osasco, né? Fechar tudo, colocar um teto, fica Uma rua turística. uma rua turística. Eu creio que vai ser muito bom. Então, pastores, bispos, apóstolos, eu, como presidente do Conselho de Barueri, presidente do Conselho Metropolitano, gostaria de convidar a todos para estar conosco dia 21 agora, deste mês, participando dessa grande festa com vários cantores, várias apresentações e também para conhecer essa Bíblia maravilhosa aqui, escrita pelo escriba. Vandenberg, Na verdade, olhando ali para a câmera. Na verdade, é um prazer estar aqui com os senhores aí, né? Pessoas com tanta experiência aí, né? Mas dizer que é extremamente importante que você, a partir do dia 11 agora de outubro, esteja ali na Rua Conde de Sarzeda. Vai começar a exposição. Todo o trabalho que está sendo feito aqui, que está sendo apresentado, começa no dia 11. E com seu ápice no dia 21. 21 a partir das 9 horas, com praça de alimentação, cantores, exposições, muitas lojas para você visitar. Venha conhecer, traga a sua igreja, prepare a sua caravana. Olha, a gente faz caravana para tanta coisa. Exato. Faz caravana para participar desse evento, que é um evento gospel, que entrou para o calendário oficial da cidade de São Paulo. É um evento que tem seguro, tem segurança. Todos nós estamos esperando vocês lá nesse dia. Então, não arruma desculpa. Porque quem quer faz na hora e não espera acontecer. Olha, eu conclamo você, pastor, conclamo você, líder, para que traga a sua igreja, faça a sua caravana. Eu sou da cidade de Atibaia.
Eu estou conversando lá com os líderes para que eles possam fazer caravanas e que nós possamos vir participar, pelo menos, do evento no dia 21, uma vez que ele começa no dia 11 de outubro. Ó, última coisa para encerrar, quero dizer que lá vai estar exposta esta Bíblia. Quem me encontrar na rua, fala, eu estou te seguindo, já pode pedir na hora, vai receber uma Bíblia, eu tenho lá um estoque de Bíblia, vai receber, a Bíblia está me seguindo. E gratuitamente. Gratuitamente. Olha. O escriba.oficial. E mais que isso, no mês de março eu estou batendo o 4º recorde, se Deus permitir. Devo me tornar o homem mais rápido do mundo a ler a Bíblia. Então, se eu fui capaz de escrever tudo isso durante 3 meses e 22 dias, se eu vou ser capaz de ler, com a graça de Deus, durante, no máximo, 7 dias, a Bíblia toda, você é capaz de ler um versículo por dia. E talvez seja isso que baste para que Deus venha ter um encontro com você. Graça e paz. E até aqui, com esses homens de Deus, nos trouxe o Senhor. Amém. Apóstolo, presidente. Bom, nosso- gente, eu quero agradecer a todos da Rede Mentoria Apostólica. Tenho várias mensagens aqui, parece que o chat do YouTube não estava aberto para o pessoal comentar o podcast. Então, eu abri agora aqui e tem várias mensagens do pessoal mandando mensagem para mim. Ok, estava aberto, né? Enfim. Eu não consegui acessar aqui a não conversa, acessou? mas no privado, ó, tem várias mensagens. O pessoal mandando. Obrigado por quem participou. Agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer o Escriba. Pastor Rude, nosso amigo, nosso irmão, Antônio Carlos, conta com a gente na revitalização. E você que está querendo fazer parte de algo importante, você que já participou de vários movimentos no Brasil para restaurar o útero da nação, por exemplo, lá em Porto Seguro, lembre-se, o útero de São Paulo é o Marco Zero. E a Conde Sazeda está a 320 metros do Marco Zero de São Paulo. Existe uma questão espiritual muito importante nisso. E a gente tem que resgatar a dignidade dos negócios gospel do Brasil, do meio evangélico. A gente compra e paga, a gente é honesto, nós somos fiéis, nós somos responsáveis, nós respeitamos o direito autoral, nós somos pessoas que temos compromisso com o poder público, com a nossa nação e com a nossa cidade. Então, você que é evangélico, que é sério, quer restaurar a dignidade de São Paulo, participe desse movimento de restauração da Conde, vai fazer parte da história dos próximos anos no Evangelho de São Paulo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a todos. Prazer em conhecê-lo. E que a paz e a graça do Senhor traga à sua memória aquilo que pode fazer a diferença através de uma ação sua. Desde o dia 11 lá, sábado agora no Café de Pastores. Participe, envolva-se, involucre-se naquilo que vai além das suas 4 paredes. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para muita gente no Brasil e em São Paulo. Queria fazer um convite aqui, Por favor, aproveitar essa por favor. oportunidade. Segunda-feira, né? Segunda-feira agora, nós teremos o grande encontro de pastores ali em Alphaville, sendo realizado pelo Conselho de Pastores da cidade de Barueri e também pelo Conselho Metropolitano de Pastores de São Paulo. O pastor Abe Uber vai estar ministrando a palavra, vai ser ali na ADR, Assembleia de Deus Renova Som, com a participação do Coral Renova Som e orquestra também. Fica ali na Avenida Juruá, número 762, Alphaville, Barueri. Fica ao lado do Hospital Albert Einstein de Alphaville. Então você é nosso convidado, você que é pastor, bispo, apóstolo, liderança em geral, está convidado para esse grande encontro no nome de Jesus. Posso levar a Bíblia lá, pastor? Pode, com Vamos certeza. levar. Vamos Então, apresentar. conhecer. Vamos. Aí, ó, que legal. Bom, pessoal, nós estamos terminando esse programa e nós queremos realmente convidar você, pastor, líder, de todas as denominações. A Conde Sazeda tem ali tudo para pentecostal, né? Pentecostal, tradicional, tem para todo mundo. Então, qualquer denominação, vocês estão convidados a participar. No dia 21 agora, a partir das 9 da manhã. Nós temos uma área muito grande ali. E detalhe, vai ser espaço kid para criança, vai ter dança, vai ter apresentações, enfim, muita coisa acontecerá na Conde de Sazeiras, que é a rua que eu tenho a certeza que é a rua do avivamento. É a rua que verdadeiramente vai voltar naquele tempo glorioso, onde ali aquele jovem de 20 e poucos anos começou a ministrar ali e milagres aconteceram. E eu profetizo que jovens também de 20 e poucos anos ou menos irão para aquele lugar, sairão dali e levarão esse evangelho avante. Porque nós estamos aqui para gerar outra geração. E esse pessoal que vai vir agora aí tem que pensar o seguinte: tem muitos pregadores novos, eu vejo muito. Agora, tem que ter pregador que tenha realmente aquela mesma unção ou aquela mesma determinação que o missionário Davi Miranda tinha. Que com 20 anos ele orava e Deus usava ele. Por que Deus usava ele e não vai usar você que é jovem? Por que Deus não vai levantar essa geração de novos
jovens, pregadores, que pregam, mas pregam o poder de Deus, pregam o avivamento, a salvação, a vida eterna. Olha, nós estamos orando que no dia, lá na Condição Vida, venha ter salvação ali. Aleluia. Venha ter vidas sendo alcançadas. Tem espaço de oração, aquela coisa toda. Eu tenho certeza que muitas pessoas que pisarem no pé naquele dia, que não serão crentes, serão salvas. Muitos missionários estarão lá, jovens estarão lá e vai ministrar, vai orar na mão, ali naquela pessoa vai ser liberta. Liberta, como o pastor Ernesto falou aqui, que ele está aqui com a gente aqui, ele falou assim, que o pai dele, que era pastor ali da Deus Amor, ele falou o seguinte, que naquela época ele era pequenininho, ele falou que ele viu o pai dele passando na rua ali, a mulher encostou nele e ela subiu mais de 5 metros, caiu, o pai dele segurou e a mulher estava assim, manifestada. E foi ali liberta. Então, gente, Deus é o Deus que cura ontem, hoje Aleluia. e eternamente. Então, Amém. que Deus abençoe cada um. Um forte abraço e até o próximo podcast.